Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional e hoje nós vamos resolver uma questão de prova de analista do TRE, Banca CESP-NB. Uma questão interessante que fala sobre Tribunal de Contas da União. Então eu vou colocar a questão para vocês, aí depois eu venho com uma explicação bem sucinta, com revisão, quadros esquemáticos, e aí eu volto para a questão e respondo para você. Tudo bem? Ok, então vamos à questão de prova. Ela está aqui, vamos lá. Julgue certo ou errado, TRE Rio Grande do Sul, Banca CESP 2015. Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Vamos ver se realmente tem essa característica de sanção do Presidente da República e vamos ver se realmente é essa fração, ok? Então, uma revisão de Tribunal de Contas da União. O próprio Tribunal de Contas da União, ele tem ali uma composição, uma característica diferenciada ao analisar outros tribunais. Então, ele é um órgão vinculado ao poder legislativo, ou seja, ele não exerce hierarquia em relação ao poder legislativo, isso é importante destacar. Ele é independente, ele não se vincula a nenhum poder, ok? E o próprio Tribunal de Contas da União, ele vai auxiliar o Poder Legislativo numa função típica dele, que é fiscalizar. E quando o Poder Legislativo ele fiscaliza um outro poder, ele estará exercendo um controle externo. Isso é uma característica da teoria Check and Balance System, teoria dos freios e contrapesos. Então, vou colocar aqui para vocês. Está lá, vamos lá, aqui, ó, tá lá, auxilia. Então, o Tribunal de Contas da União, ele vai auxiliar o próprio Poder Legislativo, envolvendo aí o controle externo, envolvido, na verdade, com o controle externo da administração pública. Claro, esse controle externo, dentro do Tribunal de Contas da União, envolve especificamente o controle financeiro. Tudo bem? Então, vou colocar aqui para vocês, está lá, ó, sobretudo, o controle financeiro. Então, o Tribunal de Contas da União, deixa eu só avançar aqui, será que ele exerce jurisdição? Será que ele tem essa característica de exercer jurisdição? Não. Ah, mas as decisões dele têm força vinculante? Tem uma força vinculante, mas não posso afirmar que ele exerce jurisdição. As decisões do Tribunal de Contas da União não fazem coisa julgada em sentido próprio. Não se preocupe, vou colocar para vocês aí, ó, tá lá, decisões que não fazem coisa julgada em sentido próprio. O próprio Tribunal de Contas da União, será que ele vai praticar então atos de natureza administrativa? Sim. Mas esses atos de natureza administrativa, eles são imantados por atos de fiscalização e controle. Então vamos lá, vamos colocar aqui, atos de fiscalização e controle. Tudo bem? Ok. Então, será que o Tribunal de Contas, a conclusão, reforçando, será que o Tribunal de Contas da União, ele pratica atos de natureza legislativa? Não. Então, vou colocar um X ali de proibição. Tudo bem? Está acompanhando aí certinho? Vamos lá então, hein? Mais revisão. Ainda não cheguei ao que eu quero na questão. O objetivo não é só dar gabarito. O objetivo é fazer uma revisão sobre o assunto. Então, o Tribunal de Contas da União, deixa eu só avançar aqui com vocês, isso. O Tribunal de Contas da União, que tem sede no Distrito Federal, ele vai exercer uma fiscalização em todo o território nacional. E essa fiscalização, ela tem ali uma característica de ter um empenho do Poder Legislativo dando suporte ao Tribunal de Contas da União, que vai emitindo pareceres ao Poder Legislativo. Tudo certo? Outra característica importante é que quando eu falo do Tribunal de Contas da União em atividades administrativas, essas atividades administrativas do TCU são as mesmas atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário que estão lá no artigo 96. Então, vou colocar para vocês, opa, aqui, né, lá no cantinho, olha lá. Atribuições administrativas do artigo 96 da Constituição Federal. São as mesmas atribuições outorgadas
ao Poder Judiciário. Tudo certo? Está acompanhando aí? Tranquilo? Vamos lá, hein? Então, avançando um pouquinho, né, no âmbito aqui do Tribunal de Contas da União, qual é a composição do Tribunal de Contas da União? Ou seja, quantos ministros eu tenho no TCU? O TCU possui 9 ministros. E esses 9 ministros, para serem escolhidos, devem ter uma idade que esteja entre 35 e 65. Na verdade, a Constituição fala mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Além disso, esse integrante do Tribunal de Contas da União tem que ter idoneidade moral e reputação ilibada. Então vamos colocar aí? Tá aí. Idoneidade moral e reputação ilibada. Mas não é só isso. Não adianta ter essa idade, ter a idoneidade moral, ter a reputação ilibada, se ele não tem notórios conhecimentos que sejam jurídicos, vamos colocar aí, econômicos e financeiros, perfeito? Contábeis, que mais? E também conhecimentos dentro da administração pública. Está logo aqui em cima de mim. Acho que dá para enxergar. De qualquer forma, posso até alterar a minha imagem para você visualizar melhor. Ok? Agora, como comprovar esses notórios conhecimentos? Esses notórios conhecimentos, existe ali um reconhecimento que é considerado objetivo, ou seja, dentro lá da Constituição Federal, exige que esse integrante do Tribunal de Contas da União ele tenha que ter mais de 10 anos de exercício na função, uma função que seja ali parecida com esses conhecimentos jurídicos, econômicos, financeiros e econômicos contábeis e da administração pública envolvidos. E, além disso, até a própria Constituição fala que é isso ou uma efetiva atividade profissional. Só que alguns doutrinadores entendem que tem que ter mais de 10 anos de exercício, tá ok, da função, e efetiva atividade profissional. Mas, enfim, não vamos contestar, porque se a questão de prova for letra da lei, eu vou colocar aqui para vocês, ó, vamos lá. Está lá, mais de 10 anos de exercício da função ou efetiva atividade profissional. Tudo certo, pessoal? Eu vou ter que voltar aqui um pouquinho a minha imagem e vamos lá. Está aqui. Agora nós vamos trabalhar um pouco falando da equivalência desse ministro do TCU. Então, tem uma equivalência do ministro do TCU com o ministro do STJ. Ou seja, os ministros do TCU se equivalem aos ministros do STJ. Para você ter ideia, foi aprovada a PEC 88 de 2015, chamada PEC da Bengala, e lá no artigo 100 do ADCT foi definido que os ministros do STF, os ministros dos tribunais superiores, ou seja, incluindo o STJ, e os ministros do TCU, irão se aposentar de forma compulsória aos 75 anos de idade. Isso mesmo. Aí os demais dependeriam de uma lei complementar. Só que hoje já foi criada essa lei complementar. Mas esse ADCT ele veio justamente para preencher determinadas lacunas que poderiam ser estabelecidas com a falta da norma regulamentadora. Tudo bem? Ok. Então nós vamos analisar o seguinte. Esses ministros do TCU, eles possuem aí uma certa equivalência em relação a garantias, em relação às prerrogativas, em relação à aposentadoria, que mais? Pensão, tudo bem? Eu coloco aqui para vocês, vamos lá, deixa eu só dar um jeito aqui, isso, tá? Desculpa aí que eu fico um pouco perdido ainda com o programa. Então tá lá, garantias, prerrogativas, impedimentos, vantagens, aposentadorias dos ministros do TCU serão equivalentes a dos ministros do STJ. Acabou, professor? Não, ainda não acabou. Tem mais revisão. Então, partindo aqui novamente para a nossa revisão, o Tribunal de Contas, tendo aí 9 ministros, agora que praticamente eu vou responder a questão, esses 9 ministros, dos 9, 6 são escolhidos pelo Congresso Nacional, como você visualiza aí, e essa escolha é conforme regimento interno. Tudo bem? Então, 2/3 realmente são escolhidos pelo Congresso Nacional? Sim. Porque se o TCU tem 6 ministros, 2/3 de 9 corresponde a 6. Ok? Agora, os outros 3, desculpa.
Os outros 3 são escolhidos pelo presidente da República. Vamos colocar aí. E esses 3 escolhidos pelo presidente da República têm que passar por uma avaliação do Senado Federal, ou seja, tem que ter sabatinamento do Senado Federal. Ok? Então, vou colocar aí para vocês. Ulterior aprovação do Senado Federal. E desses 3 que são escolhidos pelo presidente da República, um vai ser escolhido de forma livre, perfeita lá, escolha livre, e 2 serão alternadamente entre os auditores e os membros do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. É isso mesmo, existe o Tribunal de Contas da União. Desculpa, existe o Ministério Público vinculado ao Tribunal de Contas da União, ok? É chamado de Ministério Público Especial. Então, vamos colocar ali, 2 alternadamente entre auditores e membros do MP junto ao tribunal. Tudo bem? Essa relação alternativa por antiguidade e merecimento. Tudo certo, pessoal? Então tá aí. Vimos que não tem sanção do presidente da República quando há a escolha dos 6 ministros do TCU pelo Congresso Nacional. Então vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui minha imagem, aí eu vou lá no cantinho, eu vou voltar todos os esqueminhas, senão você vai ficar tonto. E aí eu vou pegar a questão novamente e vou voltar naquela imagem que tem a minha questão. Ok, então vamos lá. Agora sim, olha só, voltando à minha imagem, que tem a imagem juntamente com a questão, conjugada com a questão. Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, escolher 2/3 dos membros do TCU. Olha, o Congresso realmente escolhe 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União, mas não tem essa questão da sanção do presidente da República. Então, essa questão, ela possui um gabarito que vai estar errado. Deixa eu só puxar aqui uma caneta para vocês. Tá aí, questão errada. Tudo bem? Ok? Tudo certo, então. Gabarito da questão errado. É isso aí, pessoal. Então, espero que tenha atingido a sua expectativa em relação à correção dessa questão. Conforme eu disse, a ideia não era só fornecer o gabarito, e sim fazer uma revisão. Muito obrigado, fique com Deus e um forte abraço.